Dito isso, vamos para os nossos 10 passos. Primeira questão para se ter um salão, uma barbearia, uma clínica de estética de sucesso. Tem coisas aqui que vão ser bem práticas, tá? Eu comecei de um ponto um pouquinho mais aberto para depois a gente ir afunilando. Então não se preocupem, meu Deus, é aula de filosofia? Não é aula de filosofia, é aula de gestão de salões. Mas a gente tem que começar, né? Pelo controle emocional. Por quê, gente? Vocês já devem ter ouvido isso, hoje se fala muito sobre isso, inclusive nas redes sociais, que se eu não tenho controle da minha mente, e aí eu vou te trazer um exemplo bem claro desse controle mental, né? Como eu tenho ouvido cada vez mais, gente, Dani, não encontro pessoas para trabalhar no meu salão. Dani, não tem gente querendo ser manicure. Tá escasso. Só que assim, detalhe, tá? Eu ouço isso desde antes de ser professora. Antes de 2015 eu já participava de eventos, dando palestra ou como um participante. E eu já ouvia isso lá. E o que acontece, né? Quando a gente tem um pensamento, a gente tem um sentimento e a gente tem um comportamento e isso vai alterar no nosso resultado. Então, o nosso pensamento: não tem pessoas boas para trabalhar no mercado. Gera um sentimento, às vezes de medo, às vezes de desistência, assim, acomodação, sabe? Já que não tem pessoas boas, não vou crescer. Vou ficar eu, meu auxiliar, ou um cabeleireiro, né? Às vezes quer ter um auxiliar, não, é tão difícil de arranjar alguém. Então, gera um sentimento, às vezes, negativo. Negativo que eu falo é que paralisa. Se eu tenho esse sentimento negativo que paralisa, eu não vou nem botar o meu foco, a minha energia para contratar aquela pessoa, para atrair aquela pessoa. Às vezes, falar temas assim, atrair, parece que fica uma coisa muito mística. Mas isso aqui, gente, é ciência, tá? A gente pensa. Vocês pensaram? Hoje, todo mundo aqui deve ter pensado, mesmo que viu agora no Reels, rapidinho ali, estou ao vivo, as pessoas devem ter pensado, hoje vou assistir a aula da Dani, né? Hoje às 7 horas eu vou assistir a aula. Então, primeiro é um pensamento que vem. Primeiro de tudo, a nossa mente é que vai formar o nosso futuro, né? Tudo que a gente faz, gente, a gente pensa antes, tudo. Mesmo que seja um pensamento inconsciente. E se eu penso, o que isso tem a ver com passos para ter sucesso, né? Se eu penso que é difícil de contratar gente, que eu não posso aumentar preço, que tem escassez de clientes, enfim, as coisas negativas que eu vou pensando, isso vai se realizando e vai afetando o meu resultado. Então, quanto mais coisas negativas eu vou pensando, mais o meu comportamento vai indo naquela direção. Se é difícil de contratar pessoas, então, ou nem contrato, ou não sou muito crítica na hora de contratar, sabe? Vou aceitando qualquer pessoa que vai aparecendo. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Pode abrir os comentários aí, Lucas. Eu tava gostando de me ver lá. Dá esse vídeo pra tirar? Não. Tava gostando, porque eu vi se eu tava fora da tela ou não, sabe? Tipo, programa de TV. Faz sentido isso pra vocês? Então, primeira coisa, gente. Então, quero que fique bem claro aqui. Primeiro passo para se ter sucesso é eu ter pensamentos de quem tem sucesso. E eu gosto... A minha mentora Dulce, ela sempre me trazia uma pergunta. Não era uma pergunta, era uma pergunta, assim. Quando eu falava tá bom. Quando eu falava assim, é difícil contratar pessoas. Tem salões com pessoas trabalhando? Tem. Então, você tem salões com pessoas trabalhando, é porque tem pessoas para trabalhar. Ou ela me dizia assim, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Agora tem mais, né? Acho que tem 9 bilhões de pessoas no mundo. Será que tu não encontra uma para ser tua recepcionista? Aí eu tinha até uma vergonha, assim, quando ela falava isso, sabe? É verdade, né? Com tanta gente que tem no mundo, eu acho que eu não vou encontrar uma para ser minha recepcionista. Então, aí é uma questão mais aberta, como eu falei para vocês, a gente vai trazendo para o nosso mercado, mas é muito importante, eu quis trazer ela aqui como primeiro, tá? E uma coisa também que vale lembrar é que cada pensamento, quanto mais a gente tem um pensamento, mais ele vai fazendo conexão neural na nossa cabeça. E mais a gente vai ficando fechado para aquilo. E mais a gente vai acreditando naquilo. E a gente não consegue enxergar
o que está do lado. Por quê? Porque o nosso pensamento está tão fixado naquilo que... Tem até um livro que fala, né, sobre pensamento fixo, que fala isso, assim, tu tá tão fixado que não tem pessoas boas, tá tão fixado que tem crise, tá tão fixado na pandemia, tá tão fixado na concorrência, que tu não consegue enxergar tantas outras opções, tá? Então, é importante a gente sempre se questionar, né? Se tem pessoas com movimento, se você é profissional, tem pessoas com movimento? Poxa, se tem pessoas com movimento, eu também posso ter movimento. Se tem bons profissionais trabalhando com outros, em outros salões, eu também posso ter esses bons profissionais trabalhando aqui comigo. Eu posso aumentar meu faturamento, posso dobrar meu faturamento, posso triplicar meu faturamento, tá? Tudo é possível e tudo começa na mente. Ok? Então, pensamentos positivos. E um segredo aqui para vocês também. Pensamento que vocês não acreditam com o coração também vale. Como assim? Eu não acredito que tem gente boa para trabalhar no mercado. Não acredito, Dani, já me desiludi tanto, não acredito. Se vocês falarem para vocês, se repetindo, tem pessoas boas para trabalhar, tem pessoas boas, eu vou encontrar a melhor manicure da cidade e vai vir trabalhar no meu salão. Começa a falar, mesmo sem acreditar muito. E aí, por quê? O pensamento, ele não consegue decodificar se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Tá? Então, começa a fazer esse exercício aí. Ok? Segundo, agora a gente já vai botando mais o pezinho na terra. A gente estava lá falando de pensamento, agora a gente vai trazendo para o centro. Segundo, tem objetivos claros. Quem é meu aluno? Ontem a gente teve aula sobre isso, né, na plataforma, sobre metas. E quem é meu aluno sabe que eu falo de meta, porque se eu não sei, gente, aonde eu quero chegar, como é que eu vou pegar o ônibus certo, né? Como diria as nossas avós, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer ônibus serve. Então, se eu não sei quanto que eu quero crescer, quais serviços eu quero incluir no meu negócio, quanto que eu quero ter de lucratividade, muita gente não sabe quanto quer ter de lucro. Você sabe, não precisa abrir os comentários não, Lucas, aí, mas você sabe qual o seu lucro desejado? É uma pergunta essa que vai definir seu preço, que vai definir qual faturamento você deve buscar, quanto que você quer que sobre no final do mês. Então, ter metas claras. Aqui, eu trouxe uma metodologia para você já aplicar aqui nessa aula, para você já ter resultado, tá? Porque eu quero que vocês aproveitem o tempo de vocês e coloquem em prática e já tenham o resultado amanhã, né? Porque a gente está aqui para estudar e para colocar em prática e para ter o resultado. Então aqui, o OKR diz o seguinte, é uma metodologia que fala para a gente escolher no máximo 4 objetivos. Então pensa aí comigo, 4 objetivos que você quer para esse ano de 2022. Para cada objetivo, a gente coloca 4 ações no máximo. É uma metodologia que não foi eu que inventei e fala o seguinte, se a gente coloca um objetivo e coloca muitas ações, a gente se perde. Então, faz um objetivo e coloca 4 ações para alcançar esse objetivo. Tem muita gente que na hora de fazer a meta, fala assim, Dani, eu não sei fazer meta. Gente, mas meta é uma ação, tá? É o que eu tenho que... aonde que eu quero chegar é uma ação. E o que eu tenho que fazer? Né? Desculpa, gente, a ação é o que fazer para alcançar a meta. Então, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, e para alcançar essa meta, é ação. E ação a gente faz toda hora. Agora eu tô falando, tô fazendo uma live, tô dando uma aula. Você está sentado, você está estudando agora. Então, estudar é uma ação. Toda hora a gente está fazendo ações. Se as suas ações do dia, parte delas, né? Não precisam ser todas, é claro, mas parte delas estiverem conectadas com o seu objetivo, nossa, você vai chegar no caminho onde você deseja. Então, aqui eu coloquei dois objetivos. Percebam, os objetivos precisam ser claros. Claros como um céu azul. Então, aqui, atrair 10 clientes novas por semana. Como que é um objetivo não claro? Atrair clientes. É um bom objetivo? É. Só que tem que ser mais. Quantos clientes? Em qual período? Então, se acostume a ter metas muito claras, muito objetivas. Quanto que eu quero alcançar? Por quê? Porque aí você vai fazer as ações e você vai mensurar se você alcançou ou não aquele objetivo. Não alcancei, eu vou mudar o objetivo? Não, vou mudar as minhas ações. Então aqui, atrair 10 clientes novos por semana.
Eu posso colocar até 4 objetivos, para não botar muita coisa, porque senão a gente não foca. Fazer parcerias com comércios locais. Uma empresa por semana. Então, eu sei que naquela semana eu vou ter que buscar uma parceria com alguma empresa. Impulsionar R$150 por mês no Instagram. Tá bem específico. Conseguir 5 avaliações no Google por semana. Já que eu estou querendo atrair clientes novos, eu preciso botar foco no Google, que o Google é o maior buscador. Criar campanha Indique uma Amiga. Então, aqui, para atrair clientes novos, eu tenho 4 ações. Ok? Ah, Dani, eu posso mudar a ação porque eu vi que não deu resultado? Deve, não está escrito numa pedra. Deve mudar se não tem resultado. Outra meta como exemplo, aumentar faturamento em 10% ao ano. Então, o que eu posso fazer para aumentar meu faturamento em 10% ao ano? Aqui eu vou até voltar para o nosso primeiro, tá? Vamos supor que eu preciso aumentar 30% o meu faturamento. Vou botar uma metinha um pouco maior aqui. Lembra sempre, eu tenho que primeiro ter um pensamento positivo, eu tenho que acreditar. Para aí depois poder trabalhar na meta, né? Uma coisa vai puxando a outra. Aumentar faturamento. Aí uma estratégia. Aumentar o preço em 10% no mês de abril. Repassar meta para a equipe. Então, trabalhar meta individual com cada profissional. Fechar parceria com as empresas. Ai, Dani, mas fechar parceria já estava aqui em cima. Tudo bem? É ótimo quando a meta se repete, porque aí mostra que ela é importante. Ter metas diárias. Então, fazer uma metinha diária para alcançar esse metão aqui. Então, para cada meta, para cada objetivo, para cada sonho, como eu falei na aula de ontem para os alunos, né, você pode chamar meta do que for. Pode ser objetivo, pode ser sonho, pode ser visualização, pode ser seu propósito do futuro, pode ser sua visão do futuro. Para cada meta, 4 estratégias, 4 ações. Aí, cuidado, né? Ah, mas se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse... Você vai fazer aquela estratégia com o recurso que você tem, certo? Então, tem muitos recursos disponíveis, né? Faça com os recursos que você tem. Você pode também contar com a ajuda das pessoas. Ok? Abre aí os comentários, Lucas, para ver se tem alguma pergunta com relação a isso. Se tiver perguntas, vocês vão colocando e a gente vai afunilando aqui. Já abriu? Já estava aberto os comentários? Não, abriu não. Não? Abre agora. Vou continuando aqui. E o Lucas, qualquer pergunta relacionada àquilo, tu me faz, tá, Lucas? Depois já pode fechar. O terceiro, gente, ter uma cultura... Quebrar as metas em pequenas etapas. Sim. É fundamental? Sim, é fundamental. Metas diárias são fundamentais para a gente alcançar um metão, né? Sim. Fundamental. Cultura forte. Quando eu falo assim de ter uma empresa de sucesso, eu tenho que, não é eu, Dani, né? Aqui o Criadores de Imagem, que é a minha empresa de educação, eu quero crescer. Adianta eu me matar de estudar, eu estar fazendo aula aqui para vocês, eu fazer a minha parte e eu ter uma equipe meia boca? Muito difícil, gente. Difícil a gente crescer sozinho. Isso eu percebi lá no salão também, que era difícil assim conseguir crescer sozinha no salão. Eu tinha muito assim, a visão era eu, Renato e a equipe tipo meia boca, lá em 99. Quando eu percebi que, nossa, eu preciso ter uma equipe que funcione em conjunto, e aí, claro, trabalhar, né? Trabalhar não é assim, plim, um passe de mágica. Eu preciso fazer a minha parte como gestora, que eu vou falar aqui o que é, para a gente poder ter o quê? Uma equipe, uma empresa que funciona de verdade. Sozinho é muito difícil. Eu poderia arriscar dizer que é impossível sozinho. A gente precisa de pessoas dentro de uma mesma cultura. Então, aqui, cultura forte. A gente vai trabalhar valores. O que é importante para a minha empresa? Regras. Quais regras que, assim, olha, de jeito nenhum a gente pode passar por cima? Pode até virar um pouquinho quando eu sair do campo, tá, Lucas? Que às vezes eu vejo que eu venho para cá, né? Aí tu pode virar um pouquinho o tripé. Quais regras que são importantes na minha empresa? Muita empresa sem regra eu vejo no mercado da beleza. Ai, Dani, mas autônomo pode ter regra? Pode e deve, gente. Uma empresa sem regra vira uma empresa, tipo, sem futuro. Uma empresa, tipo, que não vai dar resultado. Uma empresa que cada um faz o que quer. Não é bom para o profissional, nem para o líder. Valores claros, regras, consequências para essas regras. Se eu não tiver, não adianta eu ter uma regra
tem que vir de preto. Aí a pessoa não vem de preto. O que acontece? Nada. A regra é, não pode ficar na recepção. A pessoa fica na recepção, o que acontece? Nada. Então tem que ter consequências claras. Depois a gente pode abrir, mas no final, acho, tá, Lucas, que a gente abre, porque senão perde muito o raciocínio. E quando eu tô falando de cultura forte, as comemorações também, né? Festejar clientes novos, festejar uma agenda cheia, festejar uma reforma no salão, festejar uma meta batida, tudo isso é muito importante. E os rituais também, né? Recebi um cliente novo, recebi um profissional novo, abri o dia do meu salão, da minha empresa, como é que eu vou fazer a abertura desse dia? Os rituais são importantes, eles vão criando uma cara na empresa. E quando a gente fala de cultura forte, tem que pensar que 1 mais 1, que aqui quer dizer o quê? Uma pessoa mais uma pessoa, se eu tenho uma cultura forte, vira uma fortaleza. Não vira 2, viram 3 pessoas. Se eu tenho 5 pessoas na minha empresa, trabalhando com uma cultura forte, com valores, o que são valores, né? Aqui na minha empresa, o valor é a educação, tem que estudar. Então a gente coloca essa cultura da educação. A gente incentiva a educação, a gente incentiva o treinamento. E aí vira uma equipe que traz novidades, que inova. Então, pensem aí nos valores que são importantes para a sua empresa e alimente esses valores. Crie regras relacionadas a esses valores, consequências para essas regras, faça muitas comemorações e tenha os seus rituais, né? O seu jeitinho, seu jeitinho de ser, seu jeitinho de trabalhar na sua empresa. Às vezes a gente vai deixando isso aqui, olha de lado, acha que é bobagem, né? Eu gosto de fazer uma oração antes de começar meu trabalho. E a gente vai achar, é bobagem. Não, é importante. Isso vai te fortalecer. Para mim, é importante, antes de atender o cliente, deixar tudo bem organizado. Tudo bem organizado mesmo. Eu tenho a cadeira, fica nessa posição, meus materiais ficam de tal e tal forma. Faça isso, faça esse seu ritual de atendimento, coloca isso na sua cultura. Se você é gestor, tenta colocar esse seu jeito, né, de preparar para cada atendimento, seja preparar fisicamente, de estar, né, olha, a gente vai estar então todo mundo impecável, com material impecável, seja dessa forma, ou até na forma como a gente espera o cliente com gratidão, com alegria, com um sorriso no rosto, né? Esses rituais são importantes, eles vão criando uma cultura forte na nossa empresa. Certo? Precificar, aí, gente, eu fui colocando aqui coisas que foram modificando, que me deu um salto quântico, tá? Então, vou fazer uma revisãozinha aqui pra gente. Revisão rápida. Coisas que me deram um salto quântico. Quando eu percebi que o meu pensamento, principalmente o pensamento negativo, não tem gente para trabalhar, o mercado da beleza já tem muito concorrente. Quando eu percebi que o meu pensamento já gerava minha realidade lá na frente, eu comecei a trabalhar pensamento positivo, para ter um sentimento positivo, para ter um comportamento adequado para ter o resultado lá na frente. Em 2003, ai meu Deus, plantinhas, viu, desculpa. Vou botar um pouquinho mais para frente para não maltratar a planta. Aqui. Vou arrumar isso aqui também. Em 2003, comecei a trabalhar com metas claras. Foi um outro salto quântico. Até então, eu não sabia o lucro que eu queria, o faturamento que eu queria, quantas pessoas eu queria trabalhando comigo. Quando eu comecei a trabalhar com esse sistema, nossa, eu conseguia priorizar aquilo que eu precisava fazer para ter o resultado na minha vida. Eu fui botando por ordem, tá? Por ordem das coisas que me modificaram. A cultura forte, quando eu percebi, não é eu e o Renato, eu preciso colocar aqui na minha empresa um jeitão de ser único. E aí, como que eu coloco isso? Botando a minha cara ali, né? O que é importante para mim? Quais são as regras que eu quero nesse negócio? E aí, trabalhando isso com a equipe, e isso aqui é um trabalho forever. Eu trabalho até hoje a cultura com a minha equipe, para que o cliente entre lá e sinta a unidade. Uma unidade, né? Um jeitão de funcionar. Para que o profissional que entre lá também sinta assim, olha, poxa, aqui nesse lugar eu vi que as pessoas estudam. Então, já sei que eu vou ter que estudar também. Um exemplo, né? E aí, a gente vai para esse tema aqui, que é um quarto passo, aliás, que é quando faz live sobre isso, é marketing e precificação. Até a gente pode fazer uma aula sobre precificação, porque faz tempo que a gente não faz aula sobre precificação. A gente pode fazer. Quando eu aprendi
Primeiro, né? Primeiro, quando a gente não sabe nada sobre precificação, o caminho normal é a gente primeiro aprender aqui, ó. Precificar baseado no lucro que eu quero para minha empresa. Então, baseado nos meus custos, na verdade. Então, assim, eu fiz essa pergunta para vocês no começo da aula. Não sei se vocês, se estava todo mundo aí ainda, então vou fazer de novo. Qual o lucro que você deseja para sua empresa? No meu salão, minha lucratividade desejada é de 15%. Quando eu faço o preço baseado nos meus custos, eu preciso botar todos os custos. Então, aluguel, água, luz, telefone, comissão, imposto, taxa de cartão, produto, e me sobrar quanto no meu salão? No mínimo, 15%. Então, eu tive que aprender a fazer isso que a gente ensina, né? Quem é aluno sabe, tem a planilha, tem as tabelas. Então, quando eu aprendi isso, gente, eu vi o dinheiro sobrar de um mês para o outro. Porque como é que eu precificava? Ligando para a concorrência. E eu não sei se vocês fazem isso também, ao invés de eu colocar o mesmo preço que a concorrência, pelo menos eu ainda botava mais baixo. Tipo, R$5 mais baixo, se fossem os tempos de hoje. Achando assim, né? Nossa, se a minha mão for mais barata, o Florianópolis inteira vai vir pro meu salão, se eu botar R$5 mais barato. E essa não é a verdade, né? Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que o cliente vem por 5, 10 reais, 15 reais, por 20 reais mais caro, o cliente não vai deixar de ir num lugar ou no outro. Ele vai onde ele já tenha confiança, onde ele já está acostumado. Isso dá uma aula, né? Mas assim, aprender a precificar, gente. Aprendam a precificar. Primeiro, baseado no seu custo. E aí você precisa saber qual o meu lucro desejado. Essa é a primeira pergunta. E aí colocar todas as despesas e perceber se vão sobrar os 15%, tá? Lá no YouTube tem aula sobre precificação, onde eu falo lá 20 minutos sobre esse tema. Vocês podem botar aí como tarefa de casa da nossa aula para assistir amanhã, ok? Assistam essa aula sobre precificação. Depois que eu aprendo essa, é importante eu também aprender a fazer preço baseado no valor. Para simplificar, preço baseado no valor, né? Uma coisa é o preço baseado no custo. Olha, Dani, eu tenho que vender... eu tenho que fazer o corte no mínimo por R$100 para me sobrar 15%. Eu vi baseado nos custos. Mas, talvez, e espero que sim, muito provável, seu cliente ele queira pagar R$300 no seu corte, 150 no seu corte, que seja 120, 20% a mais, porque ele vê valor naquilo. Então, aí, você precisa aprender a precificar baseado em valor. Então, o quanto eu sou reconhecido. Um jeito simples de perceber isso, é pela agenda. Eu já tenho falado muito sobre isso, né? Para os meus seguidores aqui no Instagram. Gente, tem uma agenda acima de 70%, preste atenção nisso, aumenta o preço. Tem um profissional que trabalha com você e que tem agenda acima de 70%, aumenta o preço desse profissional. Por quê? Porque ele tem uma métrica, né? Ele tem um desempenho, ele tem uma medida que fala que ele é bom, que ele é reconhecido. Então, ele pode aumentar o valor dele. Eu também tenho falado de cobrar preços diferentes dentro do mesmo salão. Por quê? A gente trabalha com profissionais autônomos. Tem profissional que tem agenda de 70%, 90%. Tem profissional que tem agenda com 10%, com 30%. Se eu for fazer uma precificação só baseada em custos, eu vou pensar num preço igual para todo mundo. Se eu for fazer uma precificação baseada em custos e valor, a minha mente já começa a abrir. Eu posso ter valores diferentes, de acordo com a agenda. Certo? Faz sentido para vocês? Eu quero até ver a resposta deles, Lucas. Faz sentido? Ou se dá aquele medo, assim, olha, qual o medo que o meu aluno tem? Dani, mas se eu tenho o João e o Antônio trabalhando comigo? O João tem agenda de 90%. Se eu aumentar o preço dele, ele não vai ficar arrogante? Ele não vai se achar melhor do que os outros? Do que o outro, no caso? E o outro não vai ficar com ciúmes? Gente, isso são gestão de conflitos que a gente vai ter que fazer na nossa empresa, independente de aumentar preço ou não. Tô me embanando. Gente, eu tô quase para cair. Eu tropecei já no fio, o fio enganchou aqui. Vai ter sem fio.
Se fosse nas lives lá do começo, eu teria desmaiado aqui, que o pé desmaiou, me trancou aqui. Tá aberto aqui? Ah, tá. Sim, tem medo, sentido total. Quero saber lá da pergunta. Vocês acham que ter preços diferentes deixa um profissional, pode dar conflitos na equipe? E a resposta é: pode, tá? Já vou dizer que pode. E a gente vai ter que gerenciar os conflitos. Mas o conflito ele dá independente de fazer essas diferenças ou não. Quem é gestor é que sabe. Tem conflito porque não limpou a cozinha. Tem conflito porque o cliente da vez de quem que é. São vários os conflitos que tem na área da beleza. Esse aqui seria um a mais, que você teria que desenvolver a sua habilidade como gestor para falar, né? Inclusive serve até como plano de carreira. Olha, profissionais que têm mais movimento, a gente consegue cobrar um valor maior. Tenha mais movimento que no futuro a gente pode cobrar um valor maior para o seu serviço, né? Então, o que vocês acham? Conflitos tem, mas tem que ser gerenciados, verdades, teremos as justificativas. Muito bem, isso mesmo. Isso mesmo, pode fechar aí, Lucas, por gentileza. Então, assim, gente, quando a gente abre a mente, né, quando a gente estuda, porque tudo isso aqui, como eu falei para vocês, foi mestrado, doutorado, graduação, os cursos que eu fiz soltos, né, os livros que eu tenho, que eu leio até hoje. Para fazer essa aula, eu vou lá, eu reviso as minhas anotações, reviso as mentorias que eu tive com a Dulce, para trazer para a memória, né? Então, isso aqui foi baseado no estudo. Então, custos. Se você não sabe fazer precificação baseado nos seus custos, a chance de estar perdendo dinheiro é gigante. E baseado também no seu valor, né? Aumentar quanto mais reconhecido eu sou, maior pode ser meu preço. Claro que eu estou falando aqui de forma muito resumida. Quem é aluno tem aula sobre precificação lá na plataforma, tá? E sobre também precificação baseada em valor na aula de marketing. Aqui, a gente vai ampliar um pouquinho sobre a precificação baseada em valor. Isso aqui também, gente, quando eu aprendi, eu fui mudando o meu jeito de fazer marketing, que é o quê? Às vezes, a gente tem aquele cliente que está ali na nossa cadeira, né? Você que é profissional tem aquele cliente que está ali na sua cadeira. Mas ele está ali uma vez, outra vez ele faz com outra pessoa, de repente você é manicure, está atendendo um cliente hoje, mas não volta na semana que vem. Então, esse tipo de cliente a gente chama de consumidor. Ele está ali por comodidade, está ali para fazer o serviço e depois voltar ou não voltar, não é uma garantia, assim. Quando essa é uma categoria, né? A segunda categoria é aquele cliente que a gente chama de cliente. Esse ali é o meu cliente. A gente até fala assim, né? Aquele ali é o meu cliente. Encontrei meu cliente na praia. A gente tá passeando no shopping. Meu cliente, nossa, aquele ali é um clientaço. Então, já é uma pessoa que ela vem com mais assiduidade na sua empresa, ou na sua cadeira, ou na sua sala. O nosso trabalho, quando a gente estuda marketing, é transformar primeiro esse consumidor num cliente que volta mais vezes e transformar esse cliente num cliente que seja fã. O cliente fã, ele não vai te deixar por qualquer coisa. Ele não vai te deixar se tu aumentar o preço, ele não vai te deixar se tu mudar de endereço. Por exemplo, né, eu mudei de endereço recentemente não, faz um ano já. Mas não tem estacionamento. Onde eu tinha estacionamento no endereço antigo e fui para um lugar sem estacionamento. Estava com medo, né? Disse, meu Deus do céu, tinha estacionamento, agora o cliente vai ter que pagar. E não é barato, né, gente, estacionamento. Aqui em Floripa, pelo menos, a hora é em torno de R$10. Então, vai no salão fazer um serviço, fica 3 horas, R$30. Eu fiquei com medo, confesso para vocês. Se eu tivesse mais pessoas aqui, olha, que iriam lá por comodidade, por morar perto, por ter estacionamento, a chance de eu perder cliente era maior. Então, quanto mais fãs eu tenho, mais o cliente vai querer pagar pelo meu serviço e vai ser mais difícil ele me largar, vai ter mais apego emocional. Dani, como que eu crio fãs? Tem aula sobre isso também, tá, gente? É porque tudo que eu vou falando aqui, claro que eu aprofundo para aluno, né? Como que eu crio fã? A palavra é empatia. Vou botar aqui, ó. Empatia.
percebendo o que as outras pessoas nos outros salões, ou às vezes até a pessoa profissional do lado não se importa, sabe? Por exemplo, fazer mechas, às vezes o cliente se preocupa que o cabelo pode quebrar, né? Fragilizar o cabelo. Eu olhar para aquilo com empatia e buscar uma solução. Aqui a gente está falando de entregar mais, né? Quando eu quero me diferenciar, eu sempre vou entregar um algo a mais. Vocês veem aqui no meu exemplo aqui da aula. Tem a aula, tem o flipchart, tem o material de apoio. Estou sempre entregando algo a mais. Não venho aqui, poderia vir, tá? Nada contra, mas eu não venho aqui uma cadeira e começo a conversar com vocês, coisa e tal, divagando. Não, né? Eu preparo a aula como se fosse uma aula paga. Eu vou fazer material de apoio como se fosse material de apoio de um contratante. Então, estou sempre pensando em entregar o melhor. E aí eu vou me diferenciando, né? Porque, vocês querem uma notícia boa? As pessoas fazem muito feijão com arroz, assim. Nem feijão com arroz, porque feijão com arroz é bom, né? As pessoas fazem muito assim, fazer unha desse jeito. E aí é desse jeito. E não pensa assim que fazer unha pode ser mais divertido, pode ser menos dolorido, pode ser mais agradável. Não pensam assim, não se colocam no lugar do cliente. Na outra aula que eu falei sobre marketing de verdade, eu mergulhei um pouquinho mais nesse assunto aqui. A gente tem um e-book dessa outra aula que eu já citei na aula de hoje, então vocês podem solicitar esse e-book para mergulhar um pouquinho mais nesse tema. Quem é aluno tem aula sobre diferenciação lá na plataforma, tá? Mas quando eu percebi isso, voltando aqui para os nossos passos, né? Quando eu percebi que eu tenho que fazer meu cliente, transformar meu cliente no meu fã, e assim, mais um detalhe, tá? Não só o cliente, o profissional que trabalha comigo, né? O profissional que trabalha comigo, ele tem que gostar muito de trabalhar lá. Então, eu poderia ter aqui uma categoria, né? Profissional e profissional fã, por exemplo. Profissional que gosta da empresa. E aí tem que fazer todo um trabalho também para o profissional gostar de trabalhar na empresa, como? Com empatia. Qual é a parte... Às vezes tem os salões, eles, por exemplo, né? Alguns salões falam muito mal dos profissionais. Se eu tenho um salão que valoriza os profissionais só de não falar mal, tá? Só de não ficar assim, ai, profissional é fogo, né? Ai, profissional tem cabeça pequena. Ai, profissional, não. Só de eu ser uma gestora que pensa, poxa, profissional saiu da casa dele, às vezes leva 2 horas para chegar no meu salão, escolher o meu salão para trabalhar, só de eu ter esse pensamento diferente de outra pessoa, eu já vou para uma diferenciação. Às vezes o pouquinho que a gente faz já coloca a gente numa outra categoria. Isso serve para cliente e isso serve para a equipe também, né? Vamos lá. Esse aqui é fantástico. O conhecer cada fase. É fantástico. Mas quero saber aí, como é que tá, gente? Tá fazendo sentido? Caíram algumas fichas? Vamos lá. Tá fazendo sentido? Aproveitem, agora a gente tá na sexta, dá para encaminhar aqui para as pessoas, tá? Encaminhem a aula ainda, que a gente está da metade para o final, mas dá para encaminhar. Total, adorando, muito boa aula, muito. Vai ter e-book dessa aula, coisa boa. A equipe vai... Lembra de dia 20, que começa dia 20. Tá certo. Especial. Uhum. Gente, dia 20, vou tomar uma aguinha aqui porque dia 20 me emociona. Faz sentido? Sim. Muito sentido, sempre. Ótimo. Pode fechar isso, senão eles brigam, né, Lucas? O Lucas já está acostumado. Que quem me segue aqui, quem assiste as minhas aulas, não gosta de comentários. E quando o Lucas começou a trabalhar comigo, ele falou assim, não, Dani, mas o sentido da aula... Não sei se tu lembra disso, Lucas. O sentido da live é as pessoas interagirem. Mas o pessoal reclama, meu filho. O pessoal reclama aqui, que ficam os comentários. Dia 20 vai começar um intensivão de administração comigo. Esse intensivão serve para quem já é aluno e para quem ainda não é aluno. Como é que vai funcionar o intensivão? São 30 dias estudando comigo. Então, tem aulas que são ao vivo, tem aula que está lá disponível na plataforma e tem tarefas diárias de todas as áreas, tá? Vai ter tarefa de estoque, vai ter tarefa de marketing, vai ter tarefa para atrair clientes, vai ter tarefa com a equipe, tem tarefa para todas as áreas.
facilita muito, tá? A vida, quando a gente tem tarefa, quando a gente tem, né? Faça isso, sabe? Assim, faça isso amanhã. Depois da manhã você vai fazer aquilo, aquilo outro. Você vai assistir essa aula, depois essa, vai ser bem guiado por mim. Eu tô me preparando muito, gente, porque vão ser 30 dias exclusivamente dedicados para esses alunos, tá? Depois no final eu passo o preço para vocês aqui certinho, porque a gente, né, já fala que quero passar todas as informações do preço. Mas assim, são 30 dias comigo. 30 dias eu como gestora do seu salão com você, sua mentora no intensivão. Claro que você não vai ficar só esses 30 dias. Fica 30 dias mais 11 meses. Mas nesses 30 dias, quem fizer, eu tô falando isso aqui, eu falei isso pra minha equipe aqui, e ficou até como um mantra aqui interno. Quem fizer nesses 30 dias o que eu falar e não ter resultado, não ter o dinheiro todo que foi investido no curso, olha, eu me aposento, eu falei aqui. Se a pessoa fizer, né? Tem que fazer a sua parte. Eu me aposento, eu não faço mais essa formação dos 30 dias, porque não tem como, tá? Vai ser muito assim, passo a passo, pegar na mão e de todas as áreas. E eu quero fazer de uma forma que seja gostosa, leve. Porque pensa assim, meu Deus, Dani, já não tem tempo para nada. Eu quero que você tenha mais tempo na sua vida. Eu quero você, nesses 30 dias, trabalhando menos e vendo o resultado aparecer, tá? Porque eu não quero gastar 30 dias, não é aquele perfil lá, não sou aquele perfil, gente, nem tem energia para isso, 30 dias para não dormir. Não, quero todo mundo dormindo bem, quero todo mundo aproveitando os finais de semana. É uma tarefa importante a cada dia, certo? Parece bom, né? Porque comecei a pensar nisso quando eu estava preparando a aula. Mas não quero deixar ninguém doido, né, gente? Eu quero 30 dias que sejam gostosos, assim, que se sinta até saudade, tá? Então, altas oportunidades. A minha equipe vai fazer, a equipe que trabalha no meu salão comigo, né, vai fazer, os 3 gerentes vão fazer, e de coração, se eu fosse gestor, se eu tivesse um gerente, eu faria também, porque vai dar é tipo um foguete, sabe? Vai dar aquele impulsionamento do negócio de vocês. Assim que a Daís me passar aqui as informações, eu já trago todas aqui para vocês. Conhecer a fase. Isso aqui, tudo que eu estou passando para vocês vem da teoria da administração, mas assim, tudo prático, né? Não é nada assim, só teoria. Não, teoria, mas com exemplos práticos. Na administração, a gente fala que, na teoria 2 ciclos, que foi uma teoria lá de 1800, para vocês terem uma ideia de como é velhinha, mas ela é válida e as empresas usam isso ainda hoje. Todas as empresas, né, que fazem planejamento usam essa teoria. Que diz o quê, gente? Serve para você que é profissional, serve para o casamento, serve para o namoro, serve para a sua casa, serve para a decoração do seu quarto. Como assim, Dani? Teoria 2 ciclos, serve para a vida. Ela é de 1800 e pouco, mas ela tem Depois eu falo aqui, tá? O preço aqui para vocês, tá, gente? Ela tem inspiração no darwinismo, né? Que tudo que nasce, morre. Tudo, né, gente? Tudo morre, nada é para sempre. Assim também são as fases dentro da nossa empresa e dentro da nossa vida, e às vezes a gente não percebe. A fase, mas vamos trazer para a empresa de novo? Depois, já que eu falei do quarto, vou ter que dar o exemplo do quarto, né? Porque essa mulher é louca. O que tem a ver quarto com fase? Se eu esquecer, tu me lembra, tá, Lucas? Mas eu vou lembrar. Mas vamos para a empresa ou para a carreira? A minha empresa começou, estou dando mentoria agora para pessoas que estão começando, estou atraindo muito esse público ultimamente, pessoas que estão entrando para o mercado da beleza. Então, se as pessoas estão começando, se eu abro o meu salão, ou se eu começo, por exemplo, a ser cabeleireiro, hoje, muito provavelmente, se eu fizer a minha parte, tem que fazer a minha parte, né? Não é assim, vai acontecer de forma natural. Daqui a 3 anos, eu vou estar 3, 4 anos na crista da onda, como diria os antigos, né? Tomara que vocês entendam o que é crista da onda, mas eu acho que entendam. Eu vou estar lá, ó, vou estar aqui no topo. 3, 4 anos de empenho, eu vou estar no topo. Mas depois, tudo que sobe, é uma lei da vida, né? Tudo que sobe, desce, tudo que nasce, morre. Depois eu vou para onde? Para a morte, para a decadência, né? Tô decadendo aqui, tô decaindo. Aqui pro 4º ano, já começo indo para a decadência. Dani, mas o meu salão tem 20 e poucos anos, o meu salão também, né? Tá desde 1999. Quando o meu salão tá aqui, entre o 3º, 4º ano, eu preciso fazer, ou a minha carreira, eu preciso fazer isso aqui, ó.
fazer um up, né? Por quê? Porque senão, até o quinto, sexto ano, é normal que eu comece a perder clientes, comece a perder equipe, que as coisas comecem a ir um pouco mais devagar, no mínimo. Isso acontece com todo mundo, não é só com você. E assim, até uma motivação interna da gente, né? Tipo assim, a gente tá indo, aí depois... Ai, gente, preciso de um ar novo, preciso de uma paixão. Isso é assim que é. E aí, o que eu faço aqui? E aí a gente chama, isso aqui foi até um dos temas da minha tese de doutorado, foi do empreendedorismo que vem da inovação, né? Eu vou fazer algo diferente aqui. O que pode ser esse algo diferente? Pode ser estudar. Então, se eu faço mechas, eu tô meio assim, tô perdendo clientes. Às vezes não tem essa humildade para ver que tá perdendo clientes. A gente fala o quê? A crise, o mercado tá difícil, né? A gente começa a botar no outro. Aí eu faço uma formação de mechas. Estudo com alguém que é de mechas, começo a estudar mechas, assistir vídeos de mecha. Isso aqui é a minha inovação, meu up, a minha gasolina. Quantos alunos começam a estudar comigo administração e mudam o seu negócio por quê? Porque dão um up, né? Vem coisas novas, começam a implementar outras atividades da sua empresa. O estudo, gente, ele traz muito essa inovação. Pode ser uma reforma, pode ser uma mudança de endereço. Então, a gente tem que pensar nesse prazo aqui, olha. 5 anos para eu pensar uma pequena reforma. Não estou falando para vocês se endividarem, tá? Isso daqui a pouquinho eu vou entrar um pouco para o financeiro. Mas 5 anos eu posso pensar numa reforma, eu posso pensar num novo look se eu sou profissional. Agora eu vou me dar uma repaginada. Vou estudar com outro professor, eu vou mudar meu jeito de me vestir, vou mudar minha bancada, vou implementar uma nova forma de atender. Eu tenho percebido que isso, antes de mais nada, é uma motivação interna, sabe? É como se a gente mesmo precisasse assim, se plugar numa tomada para tipo assim, deixa eu receber aqui uma coisa para ir para outro nível. Vocês não têm essa sensação? Como se eu tivesse que assim, dar um upgrade primeiro eu. Deixar o espaço mais bonito, ser mais inteligente em determinada área, estudar, né, para ser mais inteligente em determinada área. Então, isso aqui, gente, acontece com todos vocês, comigo, né? A gente tem que estar identificando qual a fase que a gente está. Se a gente está no começo... Tem gente que está aqui com 2 anos de salão e já está pensando em reformar, aí não consegue nem juntar capital de giro, não consegue firmar a equipe porque está com foco em reformar, quando esse foco ainda não é o correto ainda, sabe? Aqui ele tem que estar com foco em atrair clientes, formar a equipe. Cada ciclo da empresa, cada ciclo da carreira vai exigir uma atividade de vocês. Então é importante, né? Se eu estou começando como profissional, eu estou aqui, olha, eu tenho que pensar em atrair clientes. Em dar serviços, eu falo isso, às vezes os profissionais ficam chateados, né? Dar serviços gratuitos, eu estou começando, eu não tenho cliente ainda. Então, dar serviços gratuitos, apostar nas minhas redes sociais, mimar a equipe, atender a equipe é o teu primeiro cliente, né? A equipe tem que gostar do teu serviço. Então, reconhecer que eu estou aqui eu tenho que fazer muito mais força. Percebe que aqui eu estou subindo o morro? Estou acabando com o cartaz, né? Mas tudo bem. Aqui eu estou subindo o morro, aqui eu tenho que me esforçar muito mais. Quando eu estou aqui nesse momento de glória, é bom também reconhecer, aumentar o preço, né? Aproveitar, juntar dinheiro, que isso aqui também tem que ser curtido. Cada momento a gente tem que curtir, tem que fazer daquele momento valer, né? E aqui, eu já tendo consciência que lá para o 5º ano as coisas vão dar uma desacelerada, eu posso trazer uma inovação. Quando eu falei do quarto, eu quis dizer o quê? Os móveis no mesmo lugar, de tempo em tempo, dá uma renovada na casa. E às vezes só mudando os móveis de lugar, a gente já dá uma renovada, a gente já se sente num novo espaço. Não precisa esperar 5 anos para fazer isso, né? Casamento, tá com 5 anos, já dá uma inovada. Já faz um curso aí de, sei lá, comecei a fazer polidense na semana passada. Eu já passei por 5 anos várias vezes. A gente tem que, se esforçar, né? Em cada área. Senão, gente, vai degringolando o negócio, né? O Lucas, pode pegar... Acho que eu tenho... Tá aqui, tem aqui. Só sair daqui. Pegar mais uma aguita aqui. Daí, gente. Qual fase vocês estão? Abre os comentários aí, Lucas, por gentileza. Que fase vocês estão? Me digam. Tá chegando uma mensagem. Enquanto eu me sirvo, vai chegando a mensagem.
Qual fase vocês acham que vocês estão, não no casamento, né? Na carreira ou na empresa aí? O salão de vocês tem qual idade? Tem salão que já tem mais de 10 anos e que tipo, tá com os mesmos móveis de 10 anos atrás. Os móveis tudo bem, tá? Mas assim, a mesma pintura de parede, mesmo uniforme, mesmas estratégias. Ah, quero ter mais movimento, vou baixar preço, por exemplo, né? Então, por isso que é importante estudar, porque quando a gente estuda, a gente tem um repertório, como eu falei do guia, né? Quando eu ensino para os meus alunos, eu já dou opções para a pessoa inovar dentro da sua empresa, né? Isso facilita. 2 anos, 3 anos. 3 para 4, já passei várias vezes pelo 4. Ó, 5 de salão. Tá na hora de fazer um vucu-vucu aí. Pode ser estudar, para fazer coisas novas, implementar novos serviços, pintar uma parede de uma cor diferente. Preparando para nova reforma, estou sempre inovando. 10 anos, a Adri, 10 anos, eu imagino que eu já fizesse já tem alguns ciclos, né? 15 anos, tomando chá. Sim, é chá, gente, não é cerveja, não. Então, vamos lá. 7. Pode fechar ali, Lucas. Obrigada. Estudando, 25 anos. Muito bom. Então, aqui. 7º, planejamento financeiro. Eu botei alguns pontos aqui relacionados ao planejamento financeiro que eu considero assim, os mais fundamentais para quem quer ter resultado. Então, aqui, viver um degrau abaixo. Vocês já ouviram o ditado também que esticar a perna conforme a coberta? Então, saber o quanto que o meu salão dá de resultado e eu preciso ter despesas menores do que meu faturamento. Se o meu salão está começando 1, 2 anos, é normal ter uma despesa maior do que o faturamento, né? Para isso eu tenho que ter reserva financeira. Mas, depois disso, eu preciso sempre ter um lastro, ter uma gordura, que cada um vai ter a sua gordura, o seu lastro na sua mente do quanto que deseja, né? Tem um mínimo, que é o capital de giro, que deve ser, anota aí, 3 vezes, no mínimo 3 vezes as suas despesas do mês, mas é importante que a gente crie, né? Porque, eu tenho hoje 43 anos, com 50 anos, como é que eu quero estar financeiramente? Fazer um planejamento financeiro, né? Eu quero abrir uma filial, eu quero fechar meu salão daqui a 10 anos, eu quero arrendar meu salão daqui a 10 anos. Tudo que eu for pensar do financeiro, eu tenho que pensar em fazer um planejamento. Lá na nossa formação, a gente tem uma ferramenta de planejamento financeiro que ela fica disponível de forma vitalícia. E para você ter uma ideia, gente, só a ferramenta me custou mais de 10 mil reais, tá, para desenvolver. Então, é uma ferramenta que ajuda muito. Saber qual é o capital de giro mínimo, saber qual é o preço certo, saber qual está sendo a taxa de retorno do meu... Acho que eu até coloquei aqui. Qual está sendo a taxa de retorno do meu negócio. Se o meu negócio é bom, como tem gente, a maioria, tá? Que chega assim para mim, maioria não, uns 60%, que tem uma ótima taxa de retorno, que tem um negócio lucrativo, mas como não faz os lançamentos corretos, como tira muito dinheiro da empresa, como tem uma empresa bagunçada, acha que tem um negócio ruim. E aí, desvaloriza o negócio, às vezes bota o negócio à falência por não ter a consciência que o negócio que tem uma ótima taxa de retorno. Aqui, eu simplifiquei bem, né? O planejamento financeiro. Sempre tem que pensar, gente, que tem que sobrar no final do mês. Sempre tem que sobrar. Tem a sua meta do quanto que tem que sobrar. Eu falei para vocês que na minha empresa, a minha meta é sobrar 15% no final do mês. E na sua empresa, qual é a meta? Para sobrar 15%, eu tenho que gastar menos do que eu faturo, certo? Ter objetivo de lucratividade definido, já falei sobre ele. Reservar dinheiro todos os meses. Todos os meses disso aqui, vamos pensar aqui, que o salão fatura 10 mil. Teve 2 mil de lucro. Desses 2 mil de lucro, parte vai para o gestor, né? Que é o investidor. Mas outra parte vai para a empresa. Tem que pensar sempre em guardar uma parte para a empresa.
Qual parte, Dani? Eu falo que no mínimo 30% para a empresa. No mínimo, mas vai depender da fase que você tá. Se você tá nessa fase aqui, olha, tá aqui, né? 5 anos, tem que fazer uma mudança muito grande na empresa, talvez você tire mais, né? Para reinvestir no negócio. Então vai depender muito da fase. Certo? Então, tem um objetivo de lucratividade definido, reservar dinheiro todos os meses. Saiba qual o seu faturamento mínimo. Qual o faturamento mínimo para você empatar? É importante ter essa informação, né, nesse planejamento financeiro. Qual o faturamento mínimo para alcançar esses 15% de lucro? Começar o mês com essa informação é fundamental também. Meu estoque, né? Ter um controle do estoque, deixar estoque lá solto, sem saber assim, poxa, quanto que eu tenho que ter de cada item? Como que eu posso fazer para os profissionais economizarem um produto? Como que eu posso controlar o uso de produto pelos profissionais? Estoque é dinheiro. Então, tem que ter um controle de estoque para fazer esse dinheiro sobrar no final do mês. E o retorno do investimento, eu já falei. Então, sem planejamento financeiro, e aí muita gente fala assim, Dani, eu não gosto de matemática. Aí eu pergunto assim, olha, gente, quem não sabe fazer conta de mais aqui? Mais e de menos. Gestão financeira, conta de mais, de menos, dividir. E multiplicar. Essas três, não tem raiz quadrada, não tem equação de segundo grau, essas coisas que eu detestava também, e eu passava assim raspando, não tem. É mais, menos, dividir, multiplicar. E assim, quando tu tem uma ferramenta pronta, como é a ferramenta que eu entrego, não, nem a conta tu precisa fazer. Tu só digita os números e aí a conta é feita para vocês. Vocês têm essas informações aqui, né, do retorno do investimento, da precificação que eu falei lá no outro espaço, do seu capital de giro, da sua lucratividade. Basta fazer os lançamentos, mas tem que fazer. Sem controle financeiro, dificilmente uma empresa vai crescer, uma empresa vai evoluir. E é fácil. Ai, Dani, mas eu não tenho tempo. Eu te garanto que se você tem um salão aí, um salão com 10 pessoas trabalhando, tá? Você não vai levar 15 minutos por dia para fazer gestão financeira do seu negócio. 15 por dia. De 10 a 15 minutos. É mais simples do que parece. Porque assim, a coisa mais chatinha é pagar a conta, né? Vai lá no banco, alguém já paga a conta aí na sua empresa. O resto é registrar a conta que você pagou. A partir do momento que você registra da forma correta, na planilha, que já vai estar 100% pronta, todas as outras informações vão sair ali da ferramenta. Então, é muito mais simples do que se imagina fazer uma gestão financeira eficaz. É engraçado porque as pessoas têm medo de gestão financeira porque acham que é difícil. Gestão financeira é muito fácil. Mais difícil, eu vou falar aqui para vocês. Gestão de pessoas. E aí a gente tem, né, lá todo um passo a passo de gestão de pessoas, como fazer a contratação, como fazer o desligamento, como fazer as reuniões. Quem é aluno aqui sabe, né, que eu entrego toda a minha metodologia que eu tenho para ter uma baixa rotatividade, para ter uma equipe trabalhando de forma motivadora, uma equipe engajada. Isso é mais difícil. Isso demanda mais tempo. Isso demanda mais energia, inclusive, da gente, energia física. Gestão financeira e é legal, assim, porque quando tu faz gestão financeira, por exemplo, quem for fazer os 30 dias comigo, né? Vai fazer as atividades de gestão financeira, vê o resultado, tipo, no mês seguinte. Então, no mês seguinte, muitos alunos pagam um curso no mês seguinte de uma mudança de gestão financeira. Gestão de pessoas, que é, para mim, a disciplina mais importante, tá? Quando eu sempre falo para os meus alunos, ó, tema mais importante, gestão de pessoas. Mas aí não. Aí, tem que fazer algumas reuniões, algumas dinâmicas, treinamento que envolve, né? Quem que vai pagar o treinamento? É o salão? É o profissional? Fazer as regras, cobrar as regras, gestão de pessoas, o resultado é assim, olha, vale a pena, é gostoso, mas o resultado vem mais a curto prazo. Gestão financeira, apliquei, o resultado está lá no mês seguinte. No mês seguinte eu vejo o dinheiro sobrar e é muito bom, né? Por isso que nos 30 dias, estou pensando que eu fiz toda a programação, mas eu quero até, de repente, vou botar assim, 7 dias para pagar o curso. Vai ser os primeiros 7 dias. 7 dias para pagar o curso. E aí tu vai ter esse retorno para a vida inteira, porque gestão financeira não muda, tem essa questão também. O jeito de precificar da década de 50 é igual até 2021. O jeito de fazer uma avaliação do resultado da sua empresa, um DRE, perceber quanto que vai sobrar no final do mês, é o mesmo desde lá do começo do final do século XIX. Então não muda, você vai estudar 7 dias de gestão financeira e vai ter esse conhecimento pro resto da sua vida. Tá? Então, isso vale
É mais fácil do que parece. Aqui também, então isso aqui, quando eu comecei a fazer gestão, eu sempre fui boa em finanças, tá? Em controle financeiro da minha vida pessoal, sempre fui boa. Mas quando eu comecei a entender sobre precificação, que levou mais um tempo, né? Que eu tive que estudar. Quando eu fui aprendendo, então eu tenho que ter um objetivo de lucratividade, sabe? E fazer metas para alcançar esse objetivo, a minha empresa, tipo, foi outra. É uma outra realidade. O 8º passo, e a gente já está aqui se levando para o nosso finaleira, o 8º passo é pedir ajuda, que a gente chama de benchmarking, pedir ajuda para quem já percorreu o caminho. Eu tive na época, né, para a área da beleza, né, que eu trouxe sobre a minha ótica, né, o que fez diferença na minha vida. Na minha época, como eu falei no começo dessa aula, não tinha uma pessoa, gente, como referência, assim, para aprender a precificar na área da beleza. Vocês sabem que a ferramenta que eu fiz para os meus alunos, eu aprendi a precificar na universidade de uma maneira muito difícil, que é o markup, no meu sotaque aqui de brasileira, markup, que é uma fórmula, gente, do capeta, que tu não entende nada, tu não entende Lé mais Cré, é 1 dividido por D, despesa direta, mais custo operacional, tu vê aquela fórmula, tu não consegue, assim, identificar o que está de errado na tua empresa, né? Pois eu, danada que sou, né? Na época eu dava aula já, mas não como eu dou hoje, estava bem no comecinho, eu chamei uma pessoa que estava fazendo doutorado em matemática para desmembrar a fórmula para mim e fazer assim, não, eu quero entender essa fórmula, eu quero fazer de um jeito que eu coloque no papel e que o meu aluno entenda. Não assim, se 1 dividido por não sei o que lá, por não sei o que. Então, pedir ajuda, né? Para quem, nesse caso, para esse matemático, e eu uso o jeito dele até hoje, na nossa ferramenta lá, tá lá, é muito fácil, né, gente? Quem é aluno sabe. Serviço, quanto que vai de comissão, quanto que vai de produto, a tabela é toda horizontal com todos os itens, então tu consegues enxergar a mudança que tu precisa fazer. Preencheu a planilha, tu vê, tem que aumentar preço, tem que diminuir comissão, tem que diminuir o custo com produto. Tu consegue enxergar ali o que tu precisa fazer. Porque eu fui atrás de pedir ajuda para quem sabe sobre aquele assunto, né? Com relação a aumentar minha mentalidade como empresária, como ser humano, eu fui lá pedir ajuda de quem? Da Dulce, que trabalhou comigo 15 anos. Muita coisa eu tive que fazer sendo autodidata, porque na época não tinha uma pessoa especialista, né? Mas até hoje, eu tô com dúvida em alguma coisa, eu peço ajuda para alguém que já fez. O que acontece na vida? Às vezes a gente vai pedir ajuda para alguém de uma coisa, só que essa pessoa não fez aquele caminho. E aí como é que ela vai nos ajudar? Ela vai dizer, não vai, porque tu vai se perder, né? Tipo, não vai para lá porque é perigoso, porque para te proteger até, né? Então é importante a gente pedir ajuda. Em diversas áreas, a gente pedir ajuda para quem já percorreu aquele caminho, certo? Então isso para mim fez muita diferença, eu quis colocar aqui também. Gente, falando de fazer caminho, o que eu percebo, tá? Esse aqui poderia até ser o primeiro, eu quis deixar para último, porque eu sei que no final tem mais pessoas, né? Não pegar atalho. Não pega atalho, ó. Atalho mais comum no mercado da beleza. Baixar o preço. Não tem movimento, vou baixar o preço. Você não tem movimento, talvez falta divulgação, a qualidade do serviço pode não ser que não esteja boa o suficiente. Às vezes o serviço sai bom, mas o atendimento não está fidelizando, não está fazendo o cliente voltar. Talvez falta pensamento ali do que eu posso fazer para atrair mais clientes, como eu posso ter uma rede social melhor. Enfim, pode ter tantas coisas ali que não estão funcionando de forma correta, e aí você vai baixar o preço, não vai resolver seu problema, vai diminuir seu faturamento e vai ser um tiro no pé. Então não pega esse atalho de baixar preço, tá? É o atalho mais comum do mercado da beleza. Comissão alta para atrair profissionais, também é um atalho que a alegria que contrata e depois chora porque não sobra dinheiro, né? Eu tô pagando 70%. Aí, contratei, graças a Deus. Contratei. Aí não sobra dinheiro e aí é ruim igual, né? E a empresa precisa ter lucro. Nenhuma empresa, a não ser que é uma empresa sem fins lucrativos, né? Mesmo uma empresa sem fins lucrativos, ela entrega resultado, né? Eu tenho uma empresa lá que ajuda os moradores de rua com alimento. Eu tenho que conseguir alimento, eu tenho que conseguir resultado, eu tenho que fazer o alimento chegar lá. No nosso caso, o nosso salão, ele tem que ter resultado financeiro.
Eu falo que o resultado financeiro é vitamina para o nosso negócio. Se eu não tenho resultado financeiro, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou reformar minha empresa? Como é que eu vou, enfim, fazer melhorias no meu negócio, né? Como é que vai estar a moral da minha equipe, vendo que não tem movimento, vendo que não tem, que a coisa não vai para frente? Então, o resultado financeiro é a nossa vitamina. Se eu tenho uma comissão alta, provavelmente não vou ter resultado. Se eu não tenho resultado, o negócio não vai para frente. Antecipar cartão de crédito é pegar atalho. Se eu preciso antecipar cartão de crédito para pagar as contas, o que está de errado no meu financeiro? Aí eu vou antecipando o cartão assim, antecipando e tipo... tô antecipando, que bom que eu posso antecipar, que bom que tem dinheiro para antecipar. Quando a gente antecipa, a gente paga uma taxa, né, de antecipação. E aí o que acontece? Se a meta é 15% e eu pago 3% para o banco, nossa, olha o quanto que foi para o banco. Né? Aqui vai passar para 12%. Isso aqui, quando eu vejo num período de um ano, quanto que eu dei para o banco, perdi lá 12, 13, 20 mil, dependendo do faturamento, quanto maior, mais eu perdi, né? Então isso também é um atalho. Trabalhar muito, achar que tem que trabalhar muito para ter resultado. Né? Não é trabalhar muito, é fazer o que precisa ser feito. Ontem eu trabalhei sobre isso na mentoria, né? Tem uma frase do Peter Drucker que ele diz o seguinte: eficiência é fazer da forma correta. Né? Fazer uma coisa bem feita, isso é ser eficiente. Eficaz é fazer o que precisa ser feito. Então, a gente precisa ter esse pensamento, né? Fazer o que precisa ser feito para ter o resultado. Ao invés de sair fazendo, bem feito, aliás, né? Amanhã eu vou chegar cedo no salão, vou fazer uma faxina geral. Pô, fiz super bem feita a faxina geral. Pô, você foi eficiente. Mas, e a precificação que está errada? Que aí tu vai atender o cliente lá no ambiente limpo, cheiroso, e o que o cliente pagar não vai dar para pagar as contas. Vai ter que antecipar cartão de crédito, vai ter que tirar do seu bolso, vai ter que, enfim, fazer malabarismo para pagar as contas. Então, seria muito mais eficaz você dedicar o seu tempo, já que você tem que escolher entre uma coisa e outra, muitas vezes, porque o tempo é um recurso limitado, eficaz estudar a precificação, eficaz fazer uma boa campanha de marketing, ao invés de uma campanha de baixa preço. Então, para a gente ser eficaz, para a gente fazer a coisa certa, a gente precisa ter ferramentas, né? Que é o próximo assunto, tá? Mas eu vou terminar aqui. Contratar sem critério. Já está difícil de contratar, então vou contratar qualquer pessoa que aparece na minha frente. Isso é pegar atalho. Desconhecer os serviços mais lucrativos e vendendo sem fazer esse levantamento. Não enxergar, né? Assim, esse conteúdo, não é o caso de vocês que estão aqui, mas tem muita gente que acha assim, ser empresário é abrir uma empresa, ser um CNPJ e pagar conta. Não enxerga esse conteúdo como uma base para o seu negócio. E eu tenho me perguntado, né? Até ontem eu atendi uma pessoa que ela vai abrir uma empresa e que ela está fazendo vários cursos para ser uma boa profissional na área dela, que é a área de prestadora de serviço, né? Vai prestar atendimentos. Eu falei para ela na mentoria, né? Olha, as coisas que tu queres saber, tu vai ter que estudar. Essas perguntas que tu estás me fazendo, tu tens que estudar umas 20 horas, 30 horas sobre esse tema. Não é algo que eu consiga te responder aqui. Mas a administração, ela dá essa ilusão, né? Isso aí eu dou meu jeito. Tu não vai pintar o cabelo de um cliente sem estudar. Não vai fazer uma sobrancelha sem estudar. Sem se especializar naquilo, né? Dá medo. Mas colocar um dinheiro para abrir uma empresa, ter pessoas trabalhando contigo, sem tu ter a mínima noção, tu acha que aquilo ali não é perigoso, mas é perigoso. É o seu sonho, é o sonho das pessoas que estão ali em volta, né? E o quarto passo que tem a ver com isso aqui do pegar atalho, é estudar administração, gente. Estudem administração. Todas as áreas. As pessoas brilham muito o olhinho por essa área aqui, que eu amo, tá? Amo marketing, amo. Dei aula que vocês viram, né? Do WhatsApp, do Instagram, marketing de verdade. Tem muitas aulas de marketing lá na plataforma, 154 estratégias de marketing. É um tema que eu sempre tenho lá no meu salão, metas, né? Atrair clientes novos todos os meses, fazer parceria todos os meses. É muito importante. Só que está longe de ser a mais importante. E as pessoas brilham muito o olho por ela aqui, ó, como se ela fosse uma mágica. E não, né? Na verdade, a base é essa aqui, mais essa aqui, mais essa aqui. Se eu não tenho uma equipe boa, vou fazer marketing, a pessoa vai chegar lá, não vai ficar, não vai fidelizar, né? Se eu faço marketing e meu preço está errado, também vai vir o cliente e não vou ver o resultado.
Mas todas as áreas são importantes, tá? É só porque eu quero, né, aproveitar para dar uma marketing, não é, vender mais, vamos vender mais. Sim, vamos vender mais com uma equipe boa, com um bom planejamento, com uma gestão financeira redondinha. E eu coloquei aqui, né, ter um mentor ajuda muito, vocês sabem disso, ter uma pessoa guiando, conhecer outras empresas da área. Ontem, por exemplo, a gente fez a mentoria, né, para os alunos, as pessoas lá conversando, no nosso grupo, no nosso bate-papo também lá na plataforma, na nossa comunidade, as pessoas trocando, nos grupos de WhatsApp. Isso é muito importante. Quando a gente tem um grupo, quando a gente faz parte de uma comunidade, a gente conhece outros cases, isso nos fortalece. Estudem. Tem material gratuito para estudar no YouTube, tem muitas aulas aqui, né? Sempre que eu tenho, uma vez por mês, pelo menos, eu tento estar aqui fornecendo aulas com qualidade para vocês. E no dia 20 começa o nosso intensivão, que eu vou falar o valor aqui para vocês agora. Então, 30 dias comigo por todas essas áreas aqui, ó. Gestão financeira, planejamento, marketing, gestão de pessoas. Como eu falei, bastante conteúdo, mas vai ser de uma forma muito leve. Então, são 30 dias comigo, todos os dias. Todos os dias com aulas ao vivo, aulas gravadas e tarefas diárias. Por quê? Não adianta estudar e não agir, né? Tudo que a gente for falar, a gente vai trazer como prática para o salão. Então, vai ter o dia de olhar para o estoque, aí eu vou ajudar vocês, o que vocês têm que fazer no estoque. Vai ter o dia de ter uma conversa difícil com um profissional, aí eu vou ensinar vocês a como ter essa conversa com um profissional. Vai ter o dia do desafio de fazer parceria, e a gente vai estar lá junto, eu e a minha equipe, né? Não vai ser só eu, né? Porque a gente vai ter que guiar vocês com muita qualidade. Então, vai ter o dia de fazer parcerias. Então, cada dia vai ter uma atividade muito bem guiada para que em 30 dias tenha quero vários cases de sucesso, várias histórias, vários depoimentos. E, nossa, eu tô bem animada. Eu sei que vai dar transformação. Então, 30 dias com atividades, 1 ano de plataforma. Na plataforma são várias as aulas, entra aula nova. Todas as lives que eu faço, aulas que eu faço, ficam lá pros alunos. Aí pode assistir quando quiser. Por exemplo, a aula de Instagram, que ficou maravilhosa, tá lá na plataforma. A aula de WhatsApp, tá lá na plataforma. E tem aulas ao vivo para quem é aluno também. Todo mês tem aula ao vivo com um tema que eu abordo. Ontem foi sobre metas. E, enfim, né? É um momento, assim, de estar ali com os alunos, no Zoom, conhecer eles, ver os rostos, tirar as dúvidas, abre o microfone. É diferente de estar aqui. Aqui eu tô vendo meu celular aqui já há 1 hora e pouco. Lá eu vejo vocês, eu vejo bate-papo, uma coisa bem diferente do que esse tipo de aula aqui. Curso de alta performance ganha, que é um treinamento para a equipe, que esse treinamento custaria uns R$19 mil, um treinamento para a sua equipe comigo online, né? Um treinamento gravado comigo, com o Renato, um treinamento de vendas. Tem a ferramenta que é vitalícia, que foi uma ferramenta que eu investi mais de R$10 mil. Aulas ao vivo online pelo Zoom, suporte individual, 3 acessos, só que eu nem sabia. Vamos conversar. 3 acessos para a mesma empresa. É a plataforma então, que a gente oferece benefício, então não é só tá. a pessoa que vai estudar, né? Sim, então você pode passar a senha, por exemplo, para o seu gerente, para a sua recepcionista, tem 3 acessos, tá? E as aulas ficarão gravadas. Dani, não vou poder assistir tanto as aulas quanto as atividades, elas ficarão gravadas. Gente, é limitado, né? Claro, os números de alunos são limitados, a gente não pode vender 1000 vagas, tá? Não pode vender 500 vagas, tem um limite. E para ter essa mentoria, essa consultoria de 30 dias, são 12 vezes de R$390. 12 vezes de R$390. Para ter o acesso à plataforma, para ter esses 30 dias do intensivão. Eu falo que esse produto, ele é bem diferente, tá? Ele serve para quem já é meu aluno, para quem já é meu aluno, aí para quem é aluno é outro preço, tem 70% mais ou menos de desconto, né? Mais ou menos 70% de desconto, tá? Sabes o preço para aluno, Dada? É R$1.091. 12 vezes de 100 e pouco. Menos, né? 12 vezes 98, eu acho. Deixa eu só contar. Para quem é aluno, é 12 vezes de 90 e poucos reais. E vale muito a pena, tá? Você é aluno. 90 com 91 para quem é aluno, 12 vezes 90 com 91. E o aluno ganha o acesso à plataforma também? Mais tempo? Ou por 1 ano, mais 12 meses. Ganha mais 12 meses. Então, se você é aluno, você pode estudar por mais 12 meses na plataforma, tá? Então, para quem não é aluno, 12 vezes de R$390. 30 dias, vão passar meu aniversário comigo, aniversário dia 31 de julho. Passar o aniversário comigo, trabalhando, fazendo a grande transformação no negócio de vocês. Quantas pessoas compram? É verdade, Aonde compra? Onde compra? Pode mandar aqui um direct que a gente manda o link da Easy, que está aqui esperando.
a sua mensagem. Tem um link da bio, pode me mandar um direct dizendo que quer participar, que aí a Daíse vai trazer todas as explicações, né? Tirar todas as dúvidas de vocês. E eu tô até pensando, de repente, fazer uma aula para tirar dúvidas, mas eu acho que a Daíse dá conta, né? De responder as dúvidas. Dúvidas, gente, aliás, vou botar aqui já, ó, dúvidas. Alguma dúvida sobre a aula e sobre o intensivão de 30 dias? Dúvidas, pode colocar aqui para mim. E dúvidas sobre a aula também, para a gente finalizando o nosso encontro. 9 anos, aqui tá atrasado ainda. Chegando aí. Sim. Começa que dia? Dúvidas começa dia 20 de julho, quarta-feira. As outras aulas serão nas segundas, tá? Mas essa vai ser na quarta-feira. E aí, na quarta-feira, no dia 20, eu vou passar toda a programação. Dia 21 já tem atividade para fazer, certo? Divide no boleto, não. Qual o valor de uma mentoria individual? É boa pergunta até para vocês verem. Então, a mentoria individual 690? 690, 50 minutos. 50 minutos, 1 hora. Tá? Então, né? Vocês vão me ter por 30 dias. Então, aí já vê, né? Eu quero, Daíse, sou ex-aluna. Ex-aluna pode falar. Pode chamar. Uhum. Brasil também. Já fui aluna também, gente. Só chamar. Só chamar. E aluna pode chamar. Já me inscrevi. Eu fico tão feliz, né? Hoje eu cheguei aqui na empresa e a Daíse estava comentando. Gente, hoje foi esse mês a gente está batendo recorde de alunos voltando a estudar. E todo mês a gente tem muitos alunos que voltam a estudar. E para mim essa é a maior avaliação da nossa metodologia. Porque pensa, quase toda a turma presencial tem aluno repetindo a turma presencial. E é legal, né? Tu perceber, poxa, a pessoa fez a formação, voltou para fazer de novo. A pessoa não estudou no online, recompra o curso. Então é uma experiência muito gratificante que a gente tem de perceber que os alunos continuam com a gente, não é? E são vários alunos que continuam. Tem aluno que fez o presencial lá em 2016 e que está comigo até hoje, gente, sempre renovando. Fico muito feliz. Sou aluna, já me inscrevi. Ai, gente, inclui a tabela maravilhosa, A gente, a tabela, paguei mais de 10 mil reais para o Darlan construir em conjunto comigo. Teve o meu conhecimento e mais os 10 mil e pouco que eu paguei para o Darlan para construir a tabela comigo. Então, pensa, a pessoa vai pagar no curso nem a metade do valor da tabela, né? Então, é um investimento muito bom. Eu, Gisele Coach, está comigo desde o começo. Aluna da plataforma Vale também. Aluno do Renato tem desconto? Tem. Não tem benefício, não. Não tem o de 70%, porque tu vai ter acesso às aulas de gestão que tu não fez ainda. Mas tem desconto. Parcela no boleto, não. Só no cartão de crédito, Pode Pix. ser em 2 cartões, um pouco via Pix, um pouco no cartão, a gente facilita. Tá. Vários cartões, mas boleto não. Fiz presencial em 2017, estava grávida da minha filha, que hoje tem... Ah, eu lembro. Vale a pena para quem ainda não abriu um espaço? Rai, não vale a pena para quem não abriu um espaço, sabe por quê? Vai te dar muita ansiedade. Se tu não abriu espaço ainda, o que tu faz? Já compra o online, que as aulas são maravilhosas também. Claro, quer fazer, faz, mas assim, vai ter atividades práticas, sabe? Então, eu vou falar para te contar o estoque. Que estoque que tu vai contar? Aí vai ficar aquela coisa, ai meu Deus, eu nem tenho estoque, né? Então, eu penso assim, ó, não tem empresa, é importantíssimo fazer a formação como gestora. Tem um Master em Administração lá na plataforma, que tu assiste as mentorias, que tu vai participar do grupo também, mas esse é para quem tem empresa, né, Daíse? Porque senão vai gerar muita... Sou aluna, que tabela é essa? Luciana. Lu, manda lá pro nosso... Tabela de que eu tô falando é a tabela de gestão financeira, tá? Se tu tiver dúvidas, manda pro nosso suporte. Tem opção de usar o cartão sem tirar o limite? Não. É uma compra normal, pega o limite. Não tem, gente. Vale a pena para quem trabalha sozinho? Se tu tem um salão de beleza, vale a pena, tá? Mas lembrando que a gente tem um curso do mês especializado. É. Também, né? Também tem Não um... se frustrar, né? Também tem um curso do MEI que é para quem tem um salão menorzinho, mas vale a pena, tá? Porque eu tô falando porque, claro, vai ter uma parte lá, conversar com a sua equipe, fazer reunião, não vai ter, não vai fazer reunião, mas a parte de gestão financeira tu vai dar conta de fazer. Eu faria se eu trabalhasse sozinho, só tem que saber que tem atividades que não vai caber pro teu caso, tá? Do curso. Obrigada. Deve para quem não tem funcionários?
Eu já respondi isso, né? Tem um curso do MEI para quem não tem funcionários. Pode me chamar lá também no direct que eu mando o link. Parcelamento inteligente da data. Estão pedindo esse parcelamento A inteligente. gente. Tem pra quem já- Qual o horário do curso? Deixa eu só justificar para tu explicar. Esse curso tem começo, meio e fim e todo o nosso conteúdo ele é disponível para o aluno a partir do momento que ele sim. faz. Não é um tipo de curso que é liberado aos poucos, né? Sim, sim, Então sim. esse é um grande diferencial dos alunos e a gente entrega 3 acessos. As planilhas, isso tudo é baixado na hora. Sim, né? entendi, gente. Porque assim, olha, entendi, claro, faz total sentido. Se esse pagamento programado, a pessoa pode comprar o curso hoje e, por exemplo, participar lá dos 30 dias do desafio e mês que vem o cartão é cancelado. E a pessoa já tem toda a planilha lá que foi 10 mil reais, assistiu toda a aula, então não dá, tá? Não dá por conta disso. Qual horário? Começa dia 20/7, a aula 18h30 até em torno de 20h30, pode passar um pouquinho a mais. E no dia 21 vai ter atividade. Leve, divertida, vai depender do... Pode ser uma atividade meio chatinha, mas eu vou indicar de botar uma música boa. Algumas coisas para trazer leveza, gente. Que eu quero, assim, a leveza nesses 30 dias. Certo? Acho que eu respondi toda... Curso do MEI, qual o valor, Daisy? 597. Em 12 vezes também sem juros. 597? Baixou Gente, 50% de desconto já. tá com 50% de desconto. Ó, o curso do mês, gente, eu não sabia disso. Esse mês o curso do mês tá com 50% de desconto. Tá? Então, 50% de desconto. A Daisy tá rindo aqui, mas é verdade, né? Eu não sabia que tava com 50% de desconto. Ok? Dani, gente, o curso do MEI, coloca lá no direct. Então, dia 20, começa a transformação, hein, gente? 30 dias de muita atividade e que vai dar resultado. É bem legal isso. Eu gosto desse formato. Segunda vez que a gente está fazendo. Por quê? Porque o aluno, com guiança, fica mais fácil de fazer. Fica mais assim, tipo, o que eu tenho que fazer amanhã, sabe? Fica mais tranquilo. É tipo ter personal trainer. Essa a ideia, assim, vocês ter uma pessoa guiando. Mas é claro que, mãos à massa, né? Vocês que vão fazer a coisa acontecer. Certo, gente? Obrigada aí pela presença de vocês. A meta foi alcançada, a aula vai ficar disponível e a gente vai criar o e-book dessa aula. Eu acredito que entre amanhã ou depois de amanhã ele já está disponível para vocês também. Então, espero vocês no dia 20 de julho. Anota aí essa data, já faça a sua inscrição porque as vagas são limitadas. Beijos!